pessoal, mais um episódio do Pode Deixar, e hoje todos os episódios são especiais. Eu já falei isso, né? E hoje eu vou entrevistar um médico que eu conheço ele há 32 anos. Talvez ele vai ser o entrevistado mais velho que eu conheço, porque nós fizemos faculdade de medicina juntos, nós fizemos residência juntos, né? E eu tenho um grande prazer de trazer hoje aqui o Dr. Milton Iaekashi. O Dr. Milton é cirurgião torácico, ele é o coordenador médico do SAMU, lá da Regional de Mogi das Cruzes, e também é o médico da Comissão Atlética Brasileira de MMA. Então vocês imaginam quanta história a gente tem. Milton, cara, pessoal, eu vou ter a liberdade de chamar o Milton de Miltinho, né? Porque eu sou muito amigo dele. Milton, cara, obrigado, velho, por você ter vindo aqui, né? Para mim é um grande prazer poder trazer você hoje aqui no podcast. Cara, eu agradeço o convite. É o que você falou, são 31 anos de história junto. Muitas histórias. Felizmente a gente não vai poder falar tudo que a gente viveu. Não porque... pode, senão o episódio não vai pro ar. E existem limitações até a internet do que a gente pode falar, então... Inclusive aqui a gente tem que se comportar bem, né? Nessa formalidade que nós estamos, né? Porque senão o episódio não vai pro ar. Né? O YouTube tira o episódio antes. Mas eu queria te agradecer o convite, prazer estar aqui, parabenizar pela sua iniciativa. Como você falou, são 31 anos, a gente basicamente se criou junto, né, na medicina. Sim. Então, até hoje, apesar de cada um ter feito uma especialidade. Sim. Aquilo que eu falei, né? Amigos, quando se encontram, pode passar 50 anos, mas quando encontram com o outro é a mesma palhaçada de sempre. Sim. Não muda nada. É a mesma coisa, né? É só coisa de quinta série, gente. É piada de quinta série, é coisa ridícula, né? Milton, eu trabalhei, eu acho que foi de 2006 a 2009, não lembro, no SAMU, na época lá de Itaquaquecetuba. Quem não é desta região, Itaquá é uma cidade aqui onde tem o Hospital Santa Marcelina, não o Santa Marcelina ali de Itaquera, mas tem um Santa Marcelina, né? E se eu em 3 anos, Milton, já tenho muita história para contar, imagina você que já está na vida de SAMU há muito tempo e é coordenador. Só para quem não é daquela região, gente, Mogi das Cruzes, aquela região de Mogi, a gente tem a rodovia Mogi-Bertioga, todo mundo que vai para o litoral norte acaba pegando. Tem a Mogi-Guararema, que é uma outra estrada, vai e vem, pessoal, não tem duplicação, nem a Mogi-Bertioga. Tem a Mogi-Salesópolis, que também não tem duplicação. Tem a Mogi Dutra, que agora é duplicada, antes não era. Então vocês imaginam que... E tem a Carvalho Pinto aí naquela região. Então o Milton, a regional dele pega todas essas estradas aí. Muita história, Miltinho. Cara, bastante. A regional hoje de Mogi, elas têm 6 municípios. Então é Mogi, Biritiba-Mirim, Salesópolis, Guararema, Arujá e Santa Isabel. Nossa, tem a Mogi Dutra ainda, que liga Mogi até Arujá, esqueci. Em termos de território, ele é maior que o território da cidade de São Paulo. Nossa. É um território muito grande. E essa vida eu tô há 26 anos. Porque quando a gente se formou, a gente acabou a faculdade e fomos para a residência de cirurgia geral, que a gente fez junto. E logo no primeiro ano, eu comecei a trabalhar em APH. Você se apaixonou pelo trauma? Cara, acho que essa foi a segunda coisa que eu mais gosto de fazer. Porque você estava lá na cirurgia torácica, operava câncer de pulmão. O trauma, ele é assim... Tem um amigo meu que ele fala, o Midami, fala, é um bichinho isso aí. Se você é picado, você se apaixona. E eu comecei na Dutra, trabalhando no CCR, o antigo Anjo do Asfalto, comecei a fazer isso. Não tinha SAMU naquela época? Não tinha SAMU. Depois eu fui para a Autoban, fiz o aéreo da Autoban, o terrestre da Autoban. E SAMU, eu entrei no SAMU Suzano primeiro, quando inaugurou. E eu sempre... o SAMU Suzano inaugurou antes do SAMU Mogi. Antes do SAMU Mogi. E era engraçado, porque o SAMU Mogi eu sempre falava, eu não vou trabalhar no SAMU na cidade que eu sou médico. É esquisito. Mas esquisito. É porque assim, eu não queria vincular, que eu sou cirurgião torácico, eu não sou do SAMU. Podia dar uma mistura ali na cabeça do seu paciente. Aí um belo do dia, toca meu telefone, era a Sandra Bertaioli. Sandra Bertaioli. Pessoa nota 1000. Beijão pra ela. Beijo, Sandra. Ela ligou e falou assim, Miltinho, eu não quero saber, vai lá, escolhe o dia. Meu pai. Aí fui escolher desde então... É aquele convite que não dá pra falar não.
Não tem pessoas que a gente não consegue falar não. A gente chora pra fazer, mas faz. E aí entrei, fui o primeiro coordenador do SAMU, depois saí, tiveram outros, e nos últimos 5 anos voltei de novo para coordenar o SAMU. Eu coloquei algumas. A gente sempre faz um escopozinho aqui, né? Mas a conversa, ela flui aí fácil. Muita gente confunde SAMU leigo com ambulância de prefeitura, por exemplo. Uma pergunta clássica, Milton, que você já deve ter escutado isso várias vezes, é quando que o SAMU deve ser chamado? Por que eu falo isso para você? Às vezes, quando eu tava lá no SAMU, por exemplo, né, falava assim, oi, é do SAMU? Tem um paciente alcoolizado, tem uma pessoa alcoolizada aqui na porta do bar, de uma loja. Você chegava lá, a pessoa tava dormindo. Quantas vezes eu cheguei a acordar lá, pô, tô dormindo aqui e tudo. Então, acho que há uma grande confusão. Explica pra gente aí, quando que a pessoa leiga que tá vendo a gente, ouvindo a gente, nós estamos também no Spotify, deve chamar o SAMU. Bom, vamos lá, o SAMU, por identidade dele, é primordialmente atendimento de rua. Rua. Serviço de atendimento Não domiciliar. Rua. Não, rua que eu falo é rua e domicílio. Quando eu falo em unidade de saúde. Tá. O SAMU pode fazer unidade de saúde? Pode, em caso de, por exemplo, uma transferência de um paciente grave de uma unidade de menor recurso para maior recurso. Isso está na Constituição, está na lei, aliás. Isso é lei. É lei. O SAMU, o ideal é que se acione em casos de maiores gravidades. Por que eu falo isso? Todo mundo tem direito à saúde. É SUS. Constitucional. Constitucional. Todos brasileiros têm direito. Rico, pobre, vermelho, branco, preto, amarelo. O SAMU não é diferente. Acontece que nós trabalhamos com recurso limitado. Então, isso é uma coisa que é difícil as pessoas entenderem. Dentro do hospital, que a gente tem aquela classificação de risco, que o doente chega infartado, ele tem 10 minutos para ter feito eletro, ter tomado a medicação, o meu tempo depende de eu ter a viatura disponível. Então, o que acontece? E às vezes teve um mega acidente e você não tem nenhuma viatura e a pessoa liga e tá infartando. A pessoa tá infartando. Então, o que acontece às vezes é isso. Tem uma pessoa caída em frente ao meu comércio. O cara tá dormindo, o cara tá etilizado. Então, a gente fala, olha, vai lá, chama, tenta acordar. E tem gente que não faz isso. E para nós, sala tem de... o SAMU aí, liga pro SAMU. Sim, sala de regulação, ela tem que trabalhar com prioridades e gravidade presumida. Então, se você tá me ligando falando que tem uma pessoa inconsciente caída na rua, provavelmente eu vou ter que partir do princípio que é alguma coisa mais grave. E como é feita essa classificação lá na hora? Nós estamos falando aqui, obviamente, pessoal, para cada pessoa que é leiga, né? Como que faz na hora? É verde, classificação verde, amarelo, vermelha? Como que funciona? A gente usa isso mesmo. Vermelho é prioridade rápida, eu tenho até meia hora para estar atendendo. Por exemplo de vermelho, um acidente. Um acidente, vítima em ferragem, uma suspeita de infarto, um AVC, que são patologias que eu tenho tempo rápido de resposta. Amarelo é aquele caso que ele pode ficar até 4 a 6 horas esperando um pouco. Que seria um amarelo, mais ou menos? Cara, um amarelo, vamos lá, é um paciente que está com um quadro de dor abdominal, mas não é aquela dor abdominal que você percebe. Teve uma convulsão, crise de epilepsia, voltou. Voltou, tá em pós-comercial, dá tempo de fazer alguma coisa. Tá. O azul, o verde e o azul são aqueles casos que, na verdade, não deveriam ir. É o que vai em hospital. Tá com pressão alta. Tá com a pressão alta. O que acontece muito é assim, é mentira, né? Olha, eu tô passando mal, tô com dor de cabeça, minha pressão tá alta. Você chega lá, não tem nada disso. É porque o cara quer ir pro hospital. Muitas pessoas acham... Isso é difícil, né? Eles acham que chegando de SAMU fura filas. Eu já ouvi uma história, Milton, e você confirma se isso acontece mesmo. Tipo assim, ele tá com um problema, por exemplo, sei lá, sangramento na urina, mas não tá direto. Chama o SAMU, que com o SAMU ele vai entrar no hospital e vai ficar no hospital. É isso, não, mas é isso mesmo. Eles acham que, primeiro, chegando pelo SAMU, ele fura a fila do pronto-socorro. Segundo, indo pelo SAMU, ele vai para onde ele quer. E não é isso, a gente tem uma grade de regulação. Então, é comum, você tá lá, o regulador fala, olha, UPA. Aí quem tá atendendo fala, doutor, olha, aqui ele não quer ir pra UPA, ele quer ir pro hospital. Isso que eu ia te perguntar, e como que sai dessa questão, o médico ali na hora, o enfermeiro com o paciente, não, não perca seu raciocínio. Ele chega lá,
e vê que não precisa ser removido. Não é caso de ir nem pro hospital naquela hora ali. E a família, o paciente insiste. Como que trabalha essa situação ansiosa na hora? Às vezes vai acontecer caso de chegar e falar, olha, não precisaria ir, só que você foi até lá, você vai remover. Então você vai para um lugar, uma unidade de menor complexidade. Você não vai botar um Uma paciente UBS. que precisaria de um recurso menor, aliás, num hospital. Porque a gente sabe que todas as unidades hoje estão superlotadas. É meio complicado. Então, alguns protocolos existem. Por exemplo, protocolo de hipoglicemia. Se eu chego com suporte avançado, o paciente está numa hipoglicemia, está rebaixado, eu faço a medicação, reverte, Faz a glicose lá na veia. o cara acorda, o paciente acorda. Eu Estável. vejo que não é um idoso, não tem sinal de infecção, oriento a família e libero ele no local. Mas, quando insistem muito, é unidade. O que as pessoas não entendem é o seguinte: é comum falar assim, o SAMU não veio, isso é omissão de socorro. A gente escuta. E muita reportagem Fala sobre para isso. ganhar like fala isso. SAMU não foi atender o paciente. Só que aí você chega, às vezes, na casa da pessoa, tem um ou às vezes 2 carros parados na garagem. Isso é omissão de socorro. Isso que você tá falando interessante. Isso é omissão de socorro. Se você tem um recurso para socorrer e não o faz, e a gente não tem um recurso e a pessoa morre, isso é omissão de socorro. E já teve um caso que eu já... Eu não tinha pensado sobre isso que você falou. Já teve um caso de eu responder um problema Processo que teve interno. lá, um processo que teve lá, que a família acusou, só que tinham 2 carros na garagem. A gente provou que não tinha uma ambulância disponível. Foi revertida. Poxa, o que você vai fazer, meu Deus do céu? Se eu tô com um carro na garagem e não tem ambulância disponível, o que o SAMU vai fazer? Então, é o que eu te falo. Todo mundo tem direito, só que tem que saber usar. O grande problema é quando a pessoa mente, e eu mando para um caso desse, e entra, por exemplo, um infarto, e eu não tenho recurso. É a história do trote. A gente cai no trote. Qual que é o problema? Eu deixo de atender ou eu atraso o atendimento de alguém que realmente ia precisar naquele momento. E aí, com isso, pode piorar. Acho que o último trote que a gente tomou, que pegou a gente e o bombeiro, foi o ano passado, que eles ligaram no meio num horário da noite, de Jundiapeba. Você conhece Mogi, é um bairro que é mais afastado, falando que tinha um acidente com 2 pessoas graves, saíram os 2 suportes avançados, saiu o trem de socorro do bombeiro e não tinha nada. Então, na regulação, a gente usa algumas coisas para saber. Então, por exemplo, 3 horas Dá da pra tarde. desconfiar? Dá. 3 horas da tarde. Liga alguém e fala, olha, tem um motoqueiro atropelado no meio da Avenida Paulista. Só uma pessoa ligou? Agora... É que nós estamos falando de São Paulo, né? Não, mas lá em Mogi você pensa a mesma É coisa. pra você ver, tem uma história até engraçada, né? Na hora eu fiquei muito bravo. Ligado 2 horas da manhã, eu ficava de sábado para domingo, tem um atropelado aqui na rua tal de Itaquá, uma rua afastada. Milton, fui lá, ambulância, aquela correria da ambulância, chego lá, ninguém, uma rua deserta, me aparece um cara bêbado. Foi você que chamou o SAMU? Foi. Cadê o atropelado? Não, eu só queria ver se você tem um cigarro. Mas é. O que você faz? Quando numa a gente situação conta, o dessa? pessoal não acredita, mas acontece. Né? É uma coisa difícil, né? E você acha que isso, Milton, se deve ao fato do brasileiro, por exemplo, não conseguir separar aquela velha situação que a gente conversou várias vezes, quando eu tenho que ir para uma UBS, quando eu tenho que ir para uma UPA, quando eu tenho que ir para um pronto-socorro? Você acha que faz parte desse pensamento? Porque você lembra, quantas vezes nós atendemos em pronto-socorro 2 horas da manhã? Pois não, eu tô com uma unha encravada há 3 semanas. Eu tô com uma dor nas costas há 1 mês. Cara, eu acho que falta informação para as pessoas. Eles não sabem quando procurar. Acham, às vezes, que o hospital vai ser o melhor. Vou te falar que hoje em dia é unidade superlotada. É um comentário meu, mas eu acho que a qualidade está complicada em alguns lugares de atendimento. Nossa. Então, às vezes, o paciente ele fala, não, eu vou para o hospital porque na lá eu sou melhor UBS atendido. não vão me atender, já passei várias vezes. A gente vê tudo isso. E, na verdade, como tudo, não vamos falar só na saúde, como Sim, tudo, infelizmente, no país, falta lei que organize esse negócio. Nós não temos. Você já teve inúmeros casos de coordenadoria ainda, tá? Quando eu fui diretor da Santa Casa, diretor clínico lá de Mogi, muito tempo atrás, nós fizemos um levantamento
40% das consultas que nós levantamos em pronto-socorro eram casos de UBS, de posto de saúde. Mas qual era o raciocínio? O paciente falava a mesma coisa que você falou. Ah, lá no posto não tem médico, o médico atende mal. Aqui eu já fui tão bem atendido. E vai lá para, às vezes, falar que está com colesterol aumentado. Sim, isso acontece, eles preferem lá. Você acha que falta políticas de educação para isso? Falta política de educação, falta uma política melhor na parte de saúde, para mim, falta política em tudo. Você, a partir de segunda-feira, é o novo ministro da Saúde. O que você faria para mudar isso daí? Isso Ó, tem aqui é um podcast que a gente pega, as pessoas põem a faca no pescoço, meu amigo. Você acha que você ia vir aqui só para perguntinha fácil? Não, cara, é assim. É difícil você tá num cargo de ministro da saúde e você falar o que você faria, porque é um mundo macro. Hoje, se você me perguntar, se você pudesse melhorar alguma coisa, mudar alguma coisa no país, qual a primeira coisa que você faria? A minha resposta seria mexer na educação. Porque um povo com cultura, um povo educado, não cai na lábia do que está acontecendo hoje em dia. Mas eu tô O cara, falando pra você você, consegue treinar. Por que eu tô te pondo a faca no pescoço? Porque justamente assim, eu tô falando. Por exemplo, eu tenho a caneta na mão. Como que eu vou tentar fazer isso? E você falou qual é o caminho. Não adianta você ir fazer uma reunião numa UBS, numa igreja de bairro e falar isso. Você tem que tratar a base do problema, né? Porque senão, pessoal, nós estamos falando aqui e às vezes algumas pessoas podem levar isso para outro lado. Não adianta você abrir um hospital com 300 leitos públicos, por exemplo, do lado de um lugar que tem 4 UPAs, do lado de um lugar que tem um monte de pronto-socorro. Você tem que ter uma educação para isso, porque o paciente que está sofrendo, né, Milton, ele não quer saber para onde que ele vai, ele quer resolver o problema dele, tá certo, né? A unha encravada que ele tá há 2 semanas está doendo, ele quer resolver, mas para explicar para ele que isso não é uma coisa de PS, é uma coisa difícil. Sim, por isso que eu falo, falta uma conscientização. Agora, como conscientizar, vou ser honesto, eu não sei, porque a gente Sim. fala e não muda isso. Por exemplo, você tem quantas viaturas à sua disposição de emergência? Lá na regional eu tenho 2 suporte avançado e 12 viaturas básicas. Ó, pessoal, quando ele fala suporte avançado, é a viatura que tem médico, né, Milton? Sim. Então você tem para toda a região. Então, vamos lá, já que você me perguntou de lei, vou te mostrar uma coisa que a lei está errada. Quando se criou o projeto do SAMU, tem as portarias 2048, a Política Nacional de Urgência e Emergência, 2002. Como que foi determinado quantas viaturas vão ter de suporte avançado e de suporte básico? Pelo número de população. Sim. Então, a cada 150, 200 mil você tem uma básica, a cada 400 mil você tem uma avançada. A cada 400 mil habitantes, tem uma avançada. viatura avançada. Isso. Por que a gente consegue ter duas? Porque são 6 municípios. Lembra que eu falei que a gente tem uma região maior que a de São Paulo? Em extensão? Em extensão? Eu tenho 12 com 2 avançados, 14 E viaturas. 2 milhões de habitantes, mais ou menos? Não chega a isso. Chega perto de 1 milhão e pouco. 1 milhão e pouco. Mas é uma extensão territorial maior. São Paulo, com uma extensão territorial menor, tem mais de 150, 160 ambulâncias. Meu Deus. Por causa da população. Entendi. Então, você imagina, eu tenho um suporte avançado que ele fica em Mogi das Cruzes. Eu entra um acidente na divisa de Santa Isabel e Garatá. Só para eu chegar em Santa Isabel 1 hora. Nossa. Isso com a sirene ligada. Aí, quando você fala, então, você mudaria, você tem que rever toda a lei. Entendi. Então, é isso que a gente queria passar para as pessoas, que é importante isso, né? Quando você for chamar o SAMU, você tem que ter essa noção que tem 2 viaturas avançadas com o médico. Sim. Para atender toda essa população, né? E essas 12, para quem não sabe, é aquela VTR que só vai o auxílio, o técnico de enfermagem. O técnico e o condutor. Tá, legal. Ô Milton, qual é a formação que o enfermeiro médico tem para trabalhar no SAMU? Eu me formei e vou me formar no final do ano. Milton, eu quero trabalhar no SAMU, ser médico do SAMU. O enfermeiro acabou a faculdade esse ano. Eu quero ser enfermeiro do SAMU. Como que funciona? Você quer a que diz a lei ou você quer a que eu sigo? Não, eu quero as duas. Tá. Eu quero, assim, o oficial e o fora oficial. Tá bom. O que diz a lei? Para você ser médico do SAMU, ambulância, ser formado em medicina, registrado no CRM do seu município. Pronto, acabou. Do seu estado. E ser apto a atender, prestar atendimento pré-hospitalar. Me fala qual curso de pré-hospitalar que existe.
Na Então, faculdade? ou pós-graduação, não tem. Não tem. Existe o APH, que é o que a gente faz. Isso é o que diz A lei. a lei. Ou seja, você pegou o CRM em dezembro, dia 1º de janeiro, posso Pode. trabalhar no SAMU. Pode trabalhar no SAMU. Sair atendendo aí. Pode porque a portaria diz isso. O que eu faço? Se a pessoa não tiver pelo menos 5 anos me provar que tem experiência em urgência e emergência, eu não deixo entrar. Tanto que hoje, se você pegar a equipe que a gente tem lá em Mogi, 80% do suporte avançado, o pessoal tem residência. E desses 80%, mais da metade tem título de especialista em alguma coisa. O ATLS tem que renovar todo ano? Cada 4 anos. Explica pra gente o ATLS. O ATLS é o suporte avançado de vida no trauma, mas o ATLS ele é mais hospitalar. Tá. O que a gente faz a gente faz um misto. A gente faz o PH, que é o pré-hospitalar, só que a gente faz coisas do ATLS dentro do pré-hospitalar. Você exige isso lá na sua equipe, o ATLS? Sim. Sim, né? Se não tiver isso, não entra. É renovado a cada 4 anos. Ele renova a cada 4 anos. Então são coisas que eu peço. Eu acho que você tem que ter um mínimo para entrar. Quer ver? Aí, já que é pra botar em fria, eu vou te botar você numa fria agora. O entrevistado é você, não sou Não, eu, eu não. E o sei. programa é meu. Não, Não é teu. Tô nem aí com Mas você. O cara vem aqui, quer me botar a faca no pescoço. Tô nem aí com você. Você é São Paulino que nem eu. Você lembra daquele jogo recente que teve lá que o esquerdo lá sofreu uma... Sim. E aí entrou uma Aí você vai ambulância. sair em polêmica. Não, Já não, agora- polêmica aqui, Agora, cara. agora eu vou te perguntar uma coisa. Teve muita gente que a gente viu que criticou o médico da ambulância. Ah, mas onde já se viu? Esse cara tem formação? Pela lei que eu acabei de falar, esse cara precisava ter formação? Ou ele estava pronto? Ele tem CRM? Tem. Tá registrado? Tá. Acabou. Acabou. Quem vai barrar o cara? Exato. Eita, agora você ferrou. É difícil, hein? Você entendeu? Complicado. Complicado. E normalmente, as empresas e quem fica no estádio não é SAMU. E aí, São não, empresas particulares. e aí eu vou expandir mais o raciocínio. Se a gente está cobrando que um médico do SAMU, da ambulância do SAMU, tenha toda essa formação, eu tenho que cobrar que um médico da UPA também tenha essa formação. Porque... Eu tenho que cobrar que o urologista tenha título especialista. Não só por isso, porque uma UPA é uma unidade de atendimento pré-hospitalar fixa. Sim. Então, você tem que pensar... Se a gente for seguir a regra, a regra, né? por isso que eu te falo, é difícil a gente arrumar a casa com a regra. Esse raciocínio para enfermagem é a mesma coisa? Também. Exige, tem um APH só deles, né? Tem, existem os cursos de APH que eles fazem. Então, por exemplo, lá no SAMU ontem a gente teve uma prova para alguns enfermeiros e eu participei do processo deles. Um dos quesitos era curso de APH de 220 horas no mínimo. Ô, pessoal, e o SAMU de Mogi das Cruzes, não é porque eu sou amigo dele que eu não preciso fazer isso. Ele é extremamente elogiado, ele tem uma formação médica e formação de enfermeira, e a gente se estende para motoristas, auxiliares de enfermagem, nível assim, altíssimo profissional. Nós somos o primeiro do Brasil a ganhar a qualificação máxima do Ministério. Não precisa falar mais nada, né? Então, é uma coisa assim, nota 10. Para a gente encerrar a conversa sobre SAMU, qual a pergunta? Primeira pergunta, perguntas polêmicas. Não é polêmica, vai. É até interessante. Qual o pior caso que você já atendeu? Que te marcou? Que me marcou? Não, não. É que Não, tem eu a segunda tenho. pergunta, tem a segunda parte da pergunta. Vamos primeiro, o pior. Cara, todo caso é pior. O duro é quando envolve criança. Acho que esses daí são. Porque a segunda pergunta é: qual o que você ficou mais triste? Então. Vamos junto então, vai. Não, é o mesmo. É o mesmo? Eu vou te falar que é o mesmo. E vou te falar que não foi no SAMU. Tá? Foi em pré-hospitalar, mas. Olha, eu trabalhava na rodovia. Aí teve um dia que teve um acidente, duas pessoas numa moto, os dois graves. Eu pedi o apoio do Águia, que é o helicóptero da Polícia Militar. O Águia pousou e também pousou o helicóptero da Polícia Federal. Eles têm, a Polícia Federal também tem helicóptero, só que eles não têm médico, não tem nada. Mas você Não. achou estranho?
Não, porque foi acionado. Ah, tá. Ah, foi pra não, ajudar. não fomos nós que Ah, chamamos. tá. Alguém É que tem toda a acionou. comunicação entre eles. Sim, eles estão, a Federal tá junto também. Era a época de Dutra. Eu não ia falar rodovia, mas falo também. E aí, o que nós fizemos? Embarcamos cada paciente em um helicóptero, o do Águia, com a equipe, e eu subi junto com o pessoal da Federal. Viemos por Luzia, deixamos os O dois. Luzia, o Hospital Luzia de Mogi das Cruzes, É, gente. que é uma referência para trauma pra Pra gente lá. trauma, pra câncer, pra tudo. Levamos os pacientes para lá e esses 2 pacientes saíram. Foi um trauma extremamente grave. Saíram, ficaram bem. Saíram bem, ficaram bem. Passou um tempo, fui chamado para uma reunião com o presidente e o diretor lá do serviço para tomar uma enrabada, porque eu não poderia ter subido num helicóptero e ter largado. Enrabada é um dos termos aqui no nosso podcast que a Não gente pode fala falar. que não pode falar. Então falei. Não precisa nem cortar. Mas aqui não se fala termos chulos, Dr. Milton. Então, tomou uma atracada. Cara, eu vou te falar que foi a terceira opção, as 2 primeiras era pior, mas vamos lá. Não, vai. pelo amor de Deus. Usa. Então, aí. E você? Não, Você foi chamado porque eu tomei uma bronca. e começou porque... a levar bronca aí, mas você sabia? o Não, motivo da bronca? porque eu não poderia ter abandonado a ambulância. Se eu tivesse com a ambulância, essa ambulância estava parada também. Então a ambulância veio terrestre até Mogi e eu desloquei mais rápido. E aí ficou naquela. E se me parar de novo um helicóptero da Federal? Eles pegaram e falaram: você chama a central, o supervisor vai dar a ordem que não é, então você. Eu falei: então tá bom, é isso que vocês querem que eu faça. Passou um tempo. Meu Perto do Deus. trevo de Arujá, um atropelamento. Eu cheguei, na hora que eu tô atendendo, caso grave, pouso o helicóptero da Federal. Mas parece que é de propósito, né? Aí pousou, eu peguei, chamei no rádio e comuniquei à central. Falei: eu tô com o helicóptero da Federal aqui, posso embarcar o paciente? Só que isso do lado do supervisor da Polícia Federal, para ele ouvir a resposta. Falei: negativo, a ordem é que você não vai subir no helicóptero. Falei: repete para mim, eu tô com um paciente grave e um helicóptero para levar. Posso levar? Negativo, você não vai levar. Aí, olhei pro supervisor, ele falou: entendi, doutor. Depois deu um pau danado, botei na ambulância, tentei correr para Mogi, só que era grave, o cara acabou depois no hospital não aguentando. Isso, aí o pessoal que tava lá já ficou mais feliz da vida e veio a ordem que era para me cortar do resgate. Ordem pra te mandar embora. Pra mandar embora, só que assim, como o meu plano... Ué, mas você não ligou? Não, liguei, mas, Você não fez tudo correto? mas o supervisor da Federal ouviu Ah, tá. e foi pra cima deles. Entendi. Como meu plantão era Natal e Ano Novo, a ordem foi assim: corta ele, mas não avisa ele antes, deixa ele fazer o plantão. Bom, Isso, no meio médico, é a coisa mais normal que tem. por que agora você vai entender o porquê que eu falo que foi o que mais marcou? No meu último plantão na rodovia, entrou um atropelamento 1 quilômetro à frente da onde tinha acontecido esse caso do helicóptero. Meu Deus. Quando eu cheguei lá, o guincheiro que tava lá, que tinha chegado primeiro, ele tava branco. E eu falei: o que aconteceu? Ele virou e falou: nada. Eu falei assim: ele tá ruim? Não, doutor, ele tá conversando. Aí eu fui lá, cheguei no paciente. Ele não tava tão ruim, mas tava com várias escoriações, cortes, suspeito de uma fratura de braço, tudo. Atendi. Aí eu virei e falei assim: o que foi, bebê, que você tá com essa cara aí? Ele virou e falou assim: doutor, você sabe quem é esse paciente? Eu falei: não. É o filho do rapaz que você tentou embarcar no helicóptero e não deixaram. Foi meu último atendimento, mas esse marcou. Eu jurei que eu ia fazer o que fosse. Pena que tava chovendo, porque se o helicóptero descesse, eu pulava no helicóptero e subia. Botei ele na ambulância, eles tinham proibido também de vir pra Mogi. Peguei e falei: olha, eu tô indo pra Mogi, eu não quero saber. A gente trabalhava no Luzia, conhecia tudo. Levamos, o paciente saiu bem. Foi meu último plantão, mas é a história que mais me marca, porque assim, eu tentei, alguns meses antes, fazer alguma coisa pra salvar. E na minha época, que faz muito tempo de SAMU, eu tinha uma séria dificuldade. Como você no SAMU, você pega muito caso triste, né? Como que um Milton médico
consegue separar aquele caso extremamente triste que ele atendeu, para o pessoal poder entender, o médico a gente tá acostumado a pegar, poxa, eu opero muito câncer, separar, mas eu fico, pro médico que atende trauma, pro enfermeiro que atende trauma, eu acho que é uma coisa muito impactante, porque ninguém tá esperando sofrer um acidente e quase morrer. Como você separa isso? Agora acabou, pô, peguei lá o acidente, tinha 2 crianças, a mãe e o pai, beleza, atendi, levei. Cara, assim, você acaba. Não vou te falar que você consegue separar completamente, porque isso faz parte de você. O cara que fala, atendi, virou as costas e foi indiferente, esse cara pra mim não tem sentimento, esse cara pra mim não é humano. Só que você tem que manter postura. O ano passado eu tive na verdade foi um acidente, o pai era separado da mãe, brigou, catou a filha à força, colocou no carro, uma criança, se eu não me engano, de 2 anos, saiu correndo que nem um infeliz, capotou o carro, a menina foi ejetada, morreu na pista. Eu peguei essa criança, subi com ela na ambulância, levei ela pro hospital, porque eu falei, não vou deixar uma criança aqui na frente da mãe, levei pro hospital. E a mãe chegou no A local. mãe chegou no local, só que eu não podia falar. Entrei no hospital, conversei com a equipe, eles entenderam. Quando eu cheguei no pós-plantão em casa, que eu tomei um banho, eu desaguei a chorar. Cara, é complicado, a gente leva muito disso. E assim, depois de 26 anos, tem coisa que até minha esposa, ela fala, E a esposa dele é médica. é médica, que ela fala, mas eu consegui entender. Às vezes algumas coisas que você fica frio. É bom e não é bom. Você se torna frio para algumas coisas, se torna muito metódico em algumas coisas. Alguma coisa que para todo mundo é uma assim, nossa, mãe, pra gente começa a ser assim, poxa vida. Não que você passa, você não tem emoção, mas até acaba sendo, acho que um jeito de você se proteger de uma certa forma, né? Você acaba criando uma blindagem para você. E o gostoso de trabalhar no APH é para a gente conseguir entender um pouco como são essas pessoas fora do nosso ambiente, que é o hospital. Então, os alunos de medicina que passam com a gente lá, eu falo para Isso eles. é legal, hein, Milton? A ideia foi sua? Não, não, isso aí era uma coisa que já vinha a universidade, já vinha namorando faz tempo, Isso de aí é uma coisa ter. fantástica, né? O que eu falo muito para eles. Ó, e eu pego eles no 6º ano, todos falam pra mim que foi uma experiência de vida incrível. Então, o que eu falo muito para eles quando eles chegam lá é o seguinte. Eu não quero ouvir frases do tipo assim, nossa, tomara que tenha uma parada, tomara que tenha um acidente. Porque quando fala isso, eu falo, tomara que seja a senhora sua mãe que esteja parada, Tá de pra gente brincadeira, brincar né? pra valer ali. Isso eu não gosto, mas o que eu falo pra eles, aproveitem e olhem as pessoas. Então, você vai em casa de pessoa que, cara, juro, se eu tiver morrendo de sede, eu tenho medo de pedir um copo com água. Extremamente humildes. Extremamente humildes. Isso molda um pouco para evitar que quando chega. E você já ouviu várias vezes de gente chegar e falar: pô, o cara veio não tomou um banho. É. Renato, tem Você não gente. sabe o que tem por trás Não, ali. e isso é para a gente entender a população, para a gente ver. Isso você acaba criando empatia com o paciente. Você acaba entendendo que aquela pessoa ou aquela equipe, quando você estiver no PS, está te levando alguma coisa, eles não estão de brincadeira. A gente não está na rua fazendo Isso é uma coisa bagunça. interessante. Você falou que eu sofria muito isso, né? Porque assim, pessoal, o médico do SAMU pegou o paciente e tem que levar para o hospital. E muitas vezes a gente era recebido assim com poucos amigos. A gente era maltratado por médico, maltratado por enfermeiro, por auxiliar de enfermagem, achando que a gente estava levando ali por levar, né? Então isso é uma coisa, eu não quero nem entrar nesse assunto que, rapaz, isso já me magoou muito, né? Pessoal, esse cidadão, Dr. Mito Ekashi, além de ser cirurgião torácico, além de ser uma referência em trauma, ele também é médico. Sabe do quê? Ele é médico da Comissão Atlética Brasileira de MMA, do UFC. Cara, como surgiu isso? Meu, a gente vai pular de SAMU pra MMA, o assunto. Cara, de onde que surgiu isso? Essa história? É assim, eu sempre gostei de luta. Quando eu tava na escola, eu fiz karatê. Quando começou a história do UFC, comecei a fazer jiu-jitsu. Depois eu fiz jiu-jitsu um tempo lá nos bombeiros. Eu sempre gostei disso. E tem um amigo, Fabiano, ele trabalha na Prime Sport, que é quem faz tatames, faz um monte de coisa. Médico. Não,
Ele Tá. trabalha com isso. E assim, por conta do jiu-jitsu que a gente faz. Ele não é lutador, ele Não, é ele organizador. mas ele trabalha no meio. Tá. Eu treinava Gil com o pessoal do Corpo de Bombeiros lá de Mogi. Eu via, vai ficar o Instagram aqui do Milton, pessoal, você colocava as fotos lá. Sim, a gente treinava. E sempre teve muito projeto social, cara, que era envolvido. Então a gente conversava com o Fabiano, trazia às vezes lutadores do UFC para fazerem treino com a gente e a gente arrecadar alimento e levar e doar para quem precisa. Projetos sociais. Projetos sociais, tatames, essas coisas. Bom, e tem a comissão atlética, que é quem sanciona eventos como o UFC, o LFA, algumas coisas no Brasil. E eu sempre gostei disso. Fui há uns anos atrás, acho que cerca de 10 anos atrás, para o Rio de Janeiro, fiz o curso deles, mas não tive a oportunidade de entrar. Tá, mas eles te chamaram, nesse período já tinham te chamado? Não, ainda não. Tá, você só se interessou. Me interessei. Tá. É assim, eles são, hoje em dia, acho que entrou mais dois. Tem 14 ou 15 médicos só no Brasil que fazem isso, do total da comissão. O ano passado, o começo do ano, esse Fabiano me liga e fala: quer entrar na CAB? Eu falei: quero. O que é CAB? Comissão Atlética Brasileira. Ah, tá. Eu falei: quero. Ele falou: vai ter o LFA. O LFA é o segundo maior evento de MMA do mundo. E eles precisam de um médico aqui em São Paulo. Você falou. Eu falei: vou. What? Mas eu já sou uma referência em trauma. Pra você. São coisas diferentes também. Apesar da gente ter trauma, são coisas diferentes. É um outro mundo. O UFC, o LFA é um outro mundo. Daí o cara falou, você for. E como que foi? Fui. Aí quem ficou comigo de médico foi o Tito, que é um ortopedista lá do Rio, da CAB. Gente boa demais, me ensinou bastante coisa. A partir daí... Mas peraí, como que é o negócio lá? Começa a luta? Conta, detalha pra gente. O que faz a CAB? A CAB, ela sanciona alguns eventos. Por que alguns eventos? Nos Estados Unidos, qualquer luta tem que passar pela comissão atlética do estado. Então, o estado de Nevada tem a comissão atlética. Cada estado tem a sua comissão. Tem a sua comissão. Então, tanto que um comissário alguma comissão atlética dos Estados Unidos, ele tem um mandato federal. O cara e segue todas as leis. De novo, infelizmente, no país que a gente vive, isso não é obrigado. Você não segue. A CAB, então, não é todos os eventos que fazem. Os que fazem com a CAB, a gente segue todo esse padrão internacional. Então, qual que é a nossa função? Como médico, tá? Os atletas que vão lutar, eles têm que mandar os exames toda vez. Então, a cada 3 anos, ele tem que mandar uma ressonância e uma angiorressonância. A cada de 3 crânio. anos. 3 anos. Tá. A cada luta, ele tem que mandar todos os exames de sangue com sorologias. As mulheres... Cada luta? A cada luta. E é uma luta por mês? Depende. Às vezes ele pode lutar mais. Pode lutar no mínimo uma por mês, mas ele pode lutar com mais tempo. Tá. Ele tem que mandar os exames de sangue, sorologia, as mulheres tese de gravidez, tem que mandar um exame físico completo, assinado e carimbado por um médico, e um exame oftalmológico completo, assinado por um oftalmologista. Rapaz, a coisa Tudo coisa séria, é séria. Eles mandam isso. Quando esses exames chegam para a comissão, eles mandam para nós, para a equipe médica, e a gente avalia esses exames. Claro que a gente pega coisa que você fala, pode voltar que esse exame aqui o atleta falseou esse negócio aqui. Mas já pegamos um aneurisma que foi proibido o cara de lutar. Eles não sabem que tem isso. Então, faz essa primeira avaliação. Fizemos uma avaliação dos exames, bom, ele está apto a lutar. Ele vai para uma segunda avaliação. No dia que ele pesa, geralmente um dia antes da luta... Isso, aqueles eventos lá que a gente vê, pesagem lá. Eles fazem a pesagem, acaba de pesar, eles passam com a gente de novo no exame. Só que aí é um exame já mais rápido, para eu ver como que ele ficou por causa da desidratação. Às vezes ele tem um furúnculo Pra atingir pequeno, o peso ideal, né? Para atingir o peso ideal. Se ele tem um furúnculo pequeno, eu sei que na hora que ele hidratar, o atleta chega a ganhar de 7 a 10% de peso. Só de um dia para o outro com hidratação. Então aquele furúnculo vai virar um abscesso ali. E eu não tenho como deixar um cara com um abscesso lutar. Faz essa avaliação. Caramba. E aí vai pro dia da luta. No dia da luta, a gente fica do lado do octógono. Mas você fica responsável pelos dois que estão lutando ou só por aquele? Ficam em 2 médicos. No LFA a gente fica em 2. Ah, tá. Fica eu por um corner e outro colega por outro corner. Tá.
E a gente fica o tempo todo olhando. Mas, então, assim, não é pra mexer em celular, postar, porque... É atenção total ali pro Atenção lutador. total, porque no final da luta, a gente dá a suspensão, que é quantos dias sem lutar e quantos dias sem treinar. Na hora, sim? No final da luta? No final da luta, porque a gente, na hora que acaba a luta, a gente tira o atleta, vai pro exame, reexamina ele. Ó, esse cara aqui pode lutar daqui a um mês, beleza. Esse cara aqui, não. Vai ter que fazer... Vou dar um exemplo. O cara teve um corte profundo. Eu sei que no mínimo de 30 a 45 dias esse corte não vai cicatrizar. Sim. Então eu proíbo ele. Ele tem uma suspeita que quebrou o dedo da mão. E é comum eles quebrarem o dedo socando. Ó, Cê- cê- 180 dias, a não ser que você me traga um raio-x e o laudo do seu ortopedista liberando para lutar. Caramba, que responsabilidade sua, hein? É grande, é grande. Por isso que a gente, assim, ninguém entende. Todo mundo acha que é só a pancada lá em cima. É. Mas o UFC são 7 médicos. Qual a diferença, ó, pergunta agora totalmente leiga, do UFC pro MMA? Não, é a mesma coisa. Mesma coisa? É que o UFC é a maior organização hoje. Tá. No UFC são 7 médicos. Ficam 3 para cada corner. 7 médicos. E um que fica lá atrás, que a gente chama de runner. Que é o médico que, se tiver que sair um paciente, um atleta, para ir para o hospital, esse médico acompanha o atleta até o hospital e Entendi. fica com ele até decidir. Caramba. E por que ficam 3? Então teve a primeira luta, tô eu e você, cada um num corner. A gente sai. Na próxima luta tá mais 2. Na próxima luta vai mudando. Tá. No LFA a gente Entendi. fica com... E quantas lutas vocês pegam uma noite aí? Chega, a gente já pegou evento com 18 lutas, 14 lutas. Meu Deus do céu. Caramba. Então, isso aí surgiu mais, então, pelo seu interesse. Por gostar disso. E diz uma coisa, é a mesma história do SAMU? Basta você ter o CRM? Basta você ter o CRM, só que assim, lá eles dão uma filtrada. Tem o Fábio Costa, ele é ortopedista, ele é o diretor médico da CAB. Tá? Conversei com ele, nós fizemos uma entrevista, eles viram. Porque assim, eles até brincam, porque a maioria é ortopedista. Aí tem eu que sou cirurgião, o Paulo que é neuro. Aí eles falam, os 2 médicos estão ali, qualquer coisa chama. E outra coisa, né, pessoal? Não vai ter um urologista lá, né? Mas só que assim, eu brinco, só que os caras que estão lá, os ortopedistas que estão lá, os caras são bons, eles manjam muita coisa. Mas aí, né, Milton, São é só a caras de gente, formação a alta. gente ver nos grandes clubes de São Paulo, os ortopedistas, os caras que estão lá, os caras são tudo bambambam. É o Sim. cara que entende de trauma aí absurdamente. Eu esqueci de fazer uma pergunta pra você do SAMU. Olha, rapidinho que eu tinha esquecido, falei, nossa, tem que perguntar isso pro Milton, nem coloquei aqui. Hoje tem residência de emergência e urgência? Tem. Já tem. É relativamente nova, né, essa urgência? Obviamente que não é só pra SAMU, mas é pra emergência e Urgência e emergência. Sabe quem que é a presidente da Abramed? É Maria Camila. a Maria Camila. Maria Camila. Ela é a presidente legal. da Abramed Brasil. Entendi. Quanto dura mais ou menos uma luta do MMA? Se não tiver valendo cinturão, são 3 rounds de 5 minutos. Isso aí é igual o tênis, por exemplo, tem um ranking lá, quem é o primeiro do Brasil, quem é o primeiro do mundo. Tem. Como os brasileiros estão nessa? Cara, o Brasil é o maior celeiro de atleta, né? Pô. Acho que ano passado, se não errar o número, 80% dos que foram pro UFC são brasileiros. Foi igual no surf. Rapaz do céu. E quem que é hoje o atleta, quem que é o Messi Hoje, no mundo? cara, pra mim, é um brasileiro, é o Poatan. Poatan. É o Poatan. Caramba. Só que assim, é complicado, porque eu gosto do John Jones, que é o campeão do peso pesado. São categorias, tem várias categorias, pesado. até tantos quilos. Exato. Por isso que eles cortam peso. Entendi. Qual que é a jogada do corte de peso? Porque todo mundo fala, não, é porque é loucura. Concordo. Mas tá provado que quanto mais pesado, você tem maior chance de ganhar. Então, o que acontece? Se eu peso 90 quilos, se eu for lutar com um cara de 90 quilos, é um cara de 1,90m, 2m. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar lutar nos 83, vou baixar Você mais vai ter que ainda. emagrecer 7 quilos.
Só que eu corto líquido nisso, né? A hora que. Tem atleta que você chega, você pesa, ele vai lá, bate 83. Ele não luta com 80, ele luta com 90, 91. Entendi. Só que isso tem um preço, né? Isso cobra muito do corpo do atleta depois. E eu vi uma vez eu vi uma reportagem, né, muito interessante, que esses grandes lutadores aí, a maioria deles eram pessoas assim extremamente calmas e tranquilas. Isso é o fato mesmo? É. Porque eu fico falando assim, olha, raríssimo, é muito difícil, se eu estiver falando bobagem, você me corrige, um cara desse brigar com você na rua. Porque ele sabe da consciência dele. Ele sabe, esses cara têm noção da força. E é engraçado, por isso que eu te falo, os bastidores são engraçados. Porque tem hora que você entra assim, quem tá assistindo. Porque às vezes só de olhar pra cara dos caras você já tem medo, rapaz. Não, quem tá assistindo, tem hora que você olha os dois ali em cima, os caras se encarando, um olhando feio pro outro, É. você fala, esses caras vão se matar. Vão se matar. A hora que acaba a luta, você bota os Os dois. caras são grandes Tá amigos. os dois lá conversando, fala, pô, você fez isso, você fez aquilo. É um esporte, né? É lógico, existe as rixas, as rivalidades ali dentro. Claro. Mas é um esporte. É um esporte. E apesar de muita gente falar que é um esporte violento, é um esporte. E vou te falar, esses caras treinam, viu? Se você começa a conversar os caras com são eles, atletas, os né? caras são. Eles vivem disso, né? Vivem disso. Ô, Milton, quem assiste e gosta disso vai achar a pergunta ridícula, mas tem muita gente que não sabe. Qual a diferença do MMA pro boxe, pro taekwondo, pro judô, pro karatê? O MMA é tudo isso junto. Tudo Você isso pode usar junto. tudo isso. Então, o lutador de MMA, ele tem a formação, ele teria a formação disso tudo? Ele treina tudo. Ele treina desde jiu-jitsu para fazer chão, a muay thai e boxe para fazer luta em pé. Ele tem que ser completo em quase tudo. E aquela luta de Israel lá, meu Deus do céu, minha Krav memória Maga. toda... Cara, o Krav Maga, eu nunca fiz. Eu tenho colegas que já fizeram. Eles falam que assim, é muito defesa pessoal. Então, e é verdade que eu escutei, eu vi uma reportagem dizendo que são pouquíssimas. A luta, falaram que é uma luta, tipo assim, meio que secreta, né? Do Mossad, que é o pessoal lá de Israel que faz a segurança. A nossa Polícia Federal, mais ou menos aqui, falou que tem poucas escolas que fazem realmente o Krav Maga de uma forma Então, assim, original. eu não tenho muita ideia de como que é o Krav Maga, mas o que as pessoas, eu já ouvi falar é assim, eles ensinam, mas não ensinam tudo. Ah, tá. Tem muita coisa que você não pode, porque tem golpe que você vai matar o cara. Mata na hora, né? Isso, eles não vão te ensinar. E você tá viajando o Brasil inteiro com essas lutas? Chega a viajar o Brasil inteiro? Não, só São Paulo e Rio mesmo. Só São Paulo e Rio? São Paulo e Rio. Qual é a próxima? Vai ter um LFA agora dia 22 de novembro em Cajamar. Cajamar? E tem canal, né? Canal pago Tem, que passa no UFC Fight Pass. O último UFC foi agora no começo do ano no Rio. Tava lá, teve o final do ano passado em São Paulo. Esse Mas ano tem não no Brasil previsão. inteiro. Cara, geralmente esse eixo, São Paulo Só e Rio. São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. Pra acabar, ninguém sabe, ele não sabia que eu ia perguntar isso, mas e a banda de rock? Fale um pouco dela, porque, meu, esse cara aqui, se você tá na sua casa, tiver uma tomada quebrada, um encanamento quebrado, ele vai lá, tá? Porque ele é médico do SAMU, é médico do MMA, ele tem uma banda de rock, faz concerto também, mudança, se você tiver. O cara faz tudo um pouco. Cara, E a banda de rock? a banda é assim, a banda é um projeto do Emerson, que é o cirurgião de cabeça e Emerson, pescoço. cirurgião de cabeça e pescoço, nós vamos trazer ele aqui um dia, totalmente doido. Eles montaram a banda, então era ele, o filho dele pra tocar baixo, o Caio, que é cirurgião geral, toca guitarra, Alexandre Ares, vascular, toca guitarra, e o Cláudio foi o primeiro baterista, aí teve troca, voltou de novo. Quando eles fazem show, pessoal, eles param, quando tem pessoa passando mal, eles param a banda, porque tem vascular, cirurgião geral, cirurgião torácico, cabeça e pescoço. E aí o filho do Emerson saiu e me chamaram pra tocar baixo. E eu entrei. Já vai fazer uns 5 anos por aí. Vocês estão tocando em bar? A gente não toca muito. A gente tocou recentemente porque foi aniversário no mesmo mês. Eu, Caio e o Cláudio. Vamos fazer alguma coisa? A gente faz isso por hobby. Só que assim, né? É heavy metal, é metal Mas tem pesado. música de vocês? Ou Não. vocês só tocam? Não. Não. A gente estraga a música dos outros. Como chama? General Surgery. Nossa. Ó, pessoal, ele vai ficar
vai ficar o Instagram aqui do Milton. Depois vocês, obviamente, vai colocar. Depois vocês dão uma olhada lá. Olha, os caras, eu já vi um. Eu nunca tive a oportunidade de ir, né? Por tempo, essas coisas, né? Mas dizem que a coisa é muito boa. Pra quem gosta, o Instagram da só heavy banda... metal. Não, a gente toca uns rock clássico, Led Zeppelin, se toca essas coisas. Mas o Instagram, inclusive, da banda eu vou ter que arrumar, porque eu comecei a fazer. Eu fiz. Depois você deixa pra gente. Ah, mas isso foi antes da pandemia. Pergunta Pô, se o idiota que lembra de qual que é a senha pra entrar no Pô, Instagram de novo. Meu Deus Eu do precisava céu. mais fazer outro, mas. E a nossa, assim, nosso passatempo, a nossa válvula de escape. Pessoal, já chegou a hora do programa terminar. Sempre, Milton, a gente termina. Eu peço pro convidado olhar para a câmera, na verdade, aqui, ó, e deixar uma mensagem daquilo que a gente conversou. No seu caso, eu queria que você deixasse uma mensagem que eu acho importante para aquela pessoa que, não sei, para aquela pessoa que, por exemplo, ela está na dúvida ainda em relação ao SAMU. O que você orienta o público em relação a chamar o SAMU? Dê umas dicas importantes, porque quando a gente que é médico, enfermeiro da área da saúde é mais fácil. Mas um leigo que está presenciando um acidente, ele fica desesperado quando ele vai ligar, né? Então ele não sabe, olha, eu tenho um acidente aqui na Paulista, né? Qual a orientação que você dá? Dê algumas dicas de ouro para quando for ligar diante do acidente para chamar o SAMU. Bom, vamos lá. Acho que assim, a primeira coisa, para quem for ligar pro SAMU, for pedir ajuda, é calma. A gente faz algumas perguntas e essas perguntas têm um porquê, justamente para classificar a prioridade, para saber realmente o que está acontecendo. Então, tem um acidente, às vezes vai falar assim, olha, você está enxergando, você consegue ver se se movimenta, você consegue ver se está sangrando, ou é uma pessoa caída, chega perto, conversa. Por que a gente precisa dessas informações? Porque a gente precisa realmente dar uma prioridade e atender quem mais precisa naquele momento. Então, às vezes as pessoas acham, por que vocês estão perguntando? Vocês perguntam demais. Não é por isso, é porque a gente precisa ter uma série de informações para justamente mandar o recurso necessário. De repente é um acidente. Não, tem alguém aqui. Não fala, eu mando um suporte básico. Chega lá, o alguém aqui é um motorista, ele está numa parada. Eu perdi o tempo que eu podia ter mandado um suporte avançado se eu tivesse disponível. Então, é assim, calma, respondam as perguntas. As perguntas não são feitas para atrasar, para atrapalhar. Quanto mais resposta a gente tiver, quanto mais informação, mais a gente tem ideia do que pode estar acontecendo e o que mandar. E quando pedir? Realmente em casos de urgência e emergência. Às vezes é um caso que você tem como ir até uma unidade básica, fazer um primeiro atendimento, deixa essa ambulância para quem precisa. Você não tem direito? Tem direito à ambulância. Você vai ser atendido, só que às vezes acaba tirando a ambulância de alguém que precisava antes. Eu sei que para cada um, o seu pessoal é o mais importante, mas é hora que a gente também tem que pensar num próximo. Às vezes eu preciso ir para fazer uma medicação porque eu estou com uma diarreia, mas nesse momento pode ter alguém infartando. Então, é essa consideração que eu peço, é entender um pouco isso e responder as perguntas. No mais, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Olha, eu esqueci. Olha, em nenhum momento do programa eu pedi para dar o like. Olha como que eu tô, cabeça longe. Pessoal, dê o like. É importante. Quando você dá o like, o vídeo roda dentro do YouTube. Isso é importante pra gente, tá bom? Quem quiser mandar e-mail, pergunta, quem quiser patrocinar o nosso podcast, tá lá. Eles vão colocar aqui, Renato pode deixar, @gmail.com. Não fiz a propaganda dos nossos patrocinadores. O patrocinador vai ficar em pé da vida, do céu ao inferno e vice-versa. A história de Gabriel Drummond, Não Queime a Largada, é uma literatura fácil, uma conversa fácil sobre ejaculação precoce pro leigo. Pessoal, muito obrigado. Uma ótima semana a todos. E vem ser diferente com a gente. Pode deixar. Um abraço.